Meu nome é Luiz Henrique Portela de Abreu, sou engenheiro mecânico, trabalho na área de manutenção industrial e engenharia de segurança do trabalho. Nossa matéria será instrumentação industrial, onde nesta primeira unidade iremos tratar sobre os aspectos básicos da instrumentação industrial. De acordo com o plano de aula, nós vamos tratar sobre os assuntos histórico da instrumentação industrial e do controle de processos, os processos industriais, variáveis de processo, conceitos básicos e terminologia para medição, indicação e controle de grandezas como pressão, temperatura, nível e vazão. Os processos industriais exigem controle na fabricação de seus produtos. Estes processos são muito variados e abrangem diversos tipos de produtos, como, por exemplo, a fabricação dos derivados do petróleo, produtos alimentícios, a indústria de papel e celulose, etc. Os instrumentos de medição e controle permitem manter constantes essas variáveis de processo, pressão, temperatura, nível e vazão, objetivando a melhoria em qualidade, o aumento de quantidade do produto e a segurança. No âmbito dos processos industriais, eles podem dividir-se em dois tipos: processos contínuos e descontínuos. Nos processos contínuos, a matéria-prima entra num lado do sistema e o produto final sai do outro lado, continuamente. Uma vez iniciado um processo contínuo, esse não pode ser parado repentinamente sem que ocorram perdas, como de matéria-prima ou equipamentos. Em um processo descontínuo, também chamado processo em batelada, uma determinada quantidade de material é processada através de passos unitários, sendo cada passo completado antes do início do seguinte. A inclusão das matérias-primas no processo em batelada é feita em quantidades determinadas em vários momentos distintos, como, por exemplo, a produção de pão, onde segue, no slide, o fluxograma de uma produção de pão. Quanto ao conceito de instrumentação, nas indústrias de processos, tais como siderúrgica, petroquímica, alimentícia, papel e etc., a instrumentação é responsável pelo rendimento máximo de um processo, fazendo com que toda a energia cedida seja transformada em trabalho na elaboração do produto desejado. As principais grandezas que traduzem transferências de energia no processo são pressão, nível, vazão e temperatura, as quais denominamos aqui variáveis de um processo. Então, a instrumentação é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. No princípio da era industrial, o operário atingiu os objetivos citados através do controle manual destas variáveis de processo, utilizando somente instrumentos simples, como manômetros, termômetros, válvulas manuais e etc. Com o passar do tempo, estes foram se complicando, exigindo um aumento da automação nos processos industriais, através dos instrumentos de medição e de controle. Então, ocorria a centralização das variáveis em uma única sala, objetivando principalmente agilidade nos processos industriais. O sistema de controle que permite manter as variáveis próximas aos valores desejados se define como aquele que compara o valor da variável do processo com o valor desejado e toma uma atitude de correção de acordo com o desvio existente, sem a intervenção do operador. Para que se possa realizar esta comparação e, consequentemente, a correção, é necessário que se tenha uma unidade de medida, unidade de controle e um elemento final de controle. Como exemplo de unidade de medida, nós temos o indicador, transdutor, transmissor e registrador. Já para a unidade de controle, nós temos o equipamento chamado controlador. E como elemento final de controle, nós temos as válvulas autocontroladas. No conceito de malhas de controle, nós temos dois tipos: malhas de controle aberta e malhas de controle fechadas. A malha de controle aberta
ela baseia-se em um processo, uma unidade de medida e uma unidade de registro. Enquanto a malha de controle fechada baseia-se em um processo, uma unidade de medida, uma unidade de controle e um elemento final de controle. Quanto aos instrumentos, nós temos as seguintes funções. O indicador, que é um instrumento que dispõe de um ponteiro e de uma escala graduada, na qual podemos ler o valor da variável, como indicador de pressão, indicador de nível de combustível, indicador digital de temperatura. Existem também indicadores digitais que mostram a variável em forma numérica, com dígitos ou barras gráficas. Nós temos o registrador, que é um instrumento que tem como função registrar a variável através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico. Nós temos o transdutor, que é a denominação que recebe um dispositivo completo que contém um sensor, que é usado para transformar uma grandeza qualquer em outra que pode ser utilizada nos dispositivos de controle. Os transdutores transformam uma grandeza física em um sinal elétrico, que pode ser interpretado por um sistema de controle. Aqui temos uma observação. Muitas vezes o termo sensor e transdutor são usados indistintivamente. Neste caso, o transdutor é um instrumento completo que engloba sensor e outros circuitos de interface a serem utilizados para numa aplicação industrial. Nós temos o transmissor. O transmissor é um instrumento que tem a função de converter sinais do transdutor em outra forma capaz de ser enviada à distância para um instrumento receptor, que normalmente está localizado no painel. Existem vários tipos de sinais de transmissão. Entre eles podemos citar os sinais pneumáticos, elétricos, hidráulicos e eletrônicos. Quanto à terminologia, os instrumentos de controle empregados na indústria de processos, seja ela química, siderúrgica, de papel, etc., têm a sua própria terminologia. Os termos utilizados definem as características próprias de medida e controle dos diversos instrumentos, como indicadores, registradores, controladores, transmissores e válvulas de controle. A terminologia empregada é unificada entre os fabricantes, os usuários e os organismos que intervêm direta ou indiretamente no campo da instrumentação industrial, com o objetivo, então, de normalização. Dentre as terminologias, nós temos a faixa de medida, ou range, que é um conjunto de valores da variável medida que estão compreendidos dentro do limite superior e inferior da capacidade de medida ou de transmissão do instrumento. A faixa de medida é expressa determinando os valores extremos, como, por exemplo, um termômetro que mede de 100 a 500 graus Celsius. Sua faixa de medida, então, é de 100 a 500 graus Celsius. Nós temos um manômetro que mede de 0 a 20 psi. Então, sua faixa de medida corresponde a 0 a 20 psi. Nós temos também o alcance, ou span, que é a diferença algébrica entre o valor superior e o inferior da faixa de medida do instrumento. Como, por exemplo, em um instrumento com range de 100 a 500 metros cúbicos, seu span é de 400 metros cúbicos. Nós temos o erro. Erro é a diferença entre o valor lido ou transmitido pelo instrumento em relação ao valor real da variável medida. Se tivermos o processo em regime permanente, chamaremos de erro estático, que poderá ser positivo ou negativo, dependendo da indicação do instrumento, o qual poderá estar indicando a mais ou a menos. Quando tivermos a variável alterando seu valor ao longo do tempo, teremos um atraso na transferência de energia do meio para o medidor. O valor medido estará geralmente atrasado em relação ao valor real da variável. Esta diferença entre o valor real e o medido é chamada de erro dinâmico. Exatidão. Exatidão é definida como o maior valor de erro estático que um instrumento possa ter ao longo de sua faixa de trabalho.
É possível expressá-la de diversas maneiras. Por exemplo, um percentual de fundo de escala, ou seja, porcentagem do FE, fundo de escala, percentual do SPAN, porcentagem do SPAN, percentual do valor lido, ou porcentagem do valor lido. Como, por exemplo, para um sensor de temperatura com range de 50 a 250 graus Celsius e valor medindo 100 graus Celsius, determinaremos o intervalo provável do valor real para as seguintes condições. Condição 1. Exatidão de 1% do fundo de escala. Então, será o valor real, que será dado pela soma 100 graus Celsius, mais ou menos 0,01 vezes 250. Ou seja, 100 graus Celsius, mais ou menos 2,5 graus Celsius. Exatidão de 1% do SPAN. É o valor real, mais ou menos 0,01 o valor do SPAN, que no caso é 200. Então ficaria 100 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius. Exatidão de 1% do valor lido, instantâneo. É o valor real, mais ou menos 0,01 vezes o valor lido, ou seja, 100 graus Celsius, mais ou menos 1 grau Celsius. Nós temos a rangeabilidade, também conhecida como largura de faixa. É a relação entre o valor máximo e o valor mínimo, lidos com a mesma exatidão na escala de um instrumento. Exemplo, para o sensor de vazão cuja escala é 0 a 300 GPM, galões por minuto, com exatidão de 1% do SPAN e rangeabilidade de 10:1, a exatidão será respeitada entre 30 e 300 galões por minuto. Nós temos a zona morta, que é o maior valor de variação que o parâmetro medido possa alcançar, sem que provoque alteração na indicação ou sinal de saída de instrumento. E pode ser aplicado para a faixa de valores absolutos do range do mesmo. A zona morta está relacionada a folgas entre os elementos móveis do instrumento, como engrenagens, por exemplo. Um exemplo. Um instrumento com range de 0 a 200 graus Celsius possui uma zona morta de mais ou menos 0,1% do SPAN. Ou seja, a zona morta do instrumento está compreendida em mais ou menos 0,2 graus Celsius. Nós temos a sensibilidade, que é a razão entre a variação do valor indicado ou transmitido por um instrumento e a da variável que o acionou, após ter alcançado o estado de repouso. Denota a capacidade de resolução do dispositivo. Por exemplo, um termômetro de vidro com range de 0 a 50 graus Celsius possui uma escala de leitura de 50 centímetros. Logo, a sensibilidade dele será de 1 centímetro por grau Celsius. Nós temos a histerese, que é o erro máximo apresentado por um instrumento para o mesmo valor em qualquer ponto da faixa de trabalho, quando a variável percorre toda a escala nos sentidos ascendente e descendente. Expressa-se em porcentagem do SPAN do instrumento. Por exemplo, num instrumento com range de menos 50 graus Celsius a 100 graus Celsius, sendo sua histerese de mais ou menos 0,3%, o erro será de 0,3% de 150 graus Celsius, ou seja, mais ou menos 45 graus Celsius. 0,45 graus Celsius. É comum em instrumento medidor de deslocamento, como relógios comparadores ou em medidores de pressão. Instrumentos como micrômetros e paquímetros, por exemplo, não se aplica o conceito de histerese, pois são tipicamente instrumentos de medição que medem apenas 1 centímetro, como por exemplo o manômetro do tipo Bourdon. Nós temos a repetibilidade, que é o desvio percentual máximo com a qual a mesma medição é indicada, tomando-se todas as condições como exatamente reproduzidas de uma medida para outra. A repetibilidade é expressa em porcentagem do SPAN. Por exemplo, um instrumento com range de 0 a 1000 litros por minuto, mais ou menos 1% do SPAN, o que corresponde a mais ou menos 1 litro por minuto. Se a vazão real
na primeira passagem ascendente for 750 litros por minuto e o instrumento indicar 742 litros por minuto, numa segunda passagem ascendente, com vazão real de 750 litros por minuto, o instrumento indicará então 742 mais ou menos 1 litro por minuto. Observar que o termo repetibilidade não inclui a histerese. Nós temos as referências bibliográficas da nossa aula e para a próxima aula teremos o estudo dos sensores.